Olá a todos, tudo bem com vocês? Então vamos hoje falar um pouco aqui sobre o quarto capítulo da Montanha Mágica. Aqui já começam a aparecer algumas mudanças. Logo a primeira grande mudança aqui no início do capítulo é a mudança do tempo meteorológico desta vez. Portanto, nós estávamos então no verão, mas de repente vai acontecer um grande nevão e a temperatura vai descer abruptamente. O Hans vai então até a aldeia comprar uns cobertores e logo a partir daqui, deste início do quarto capítulo, vai aqui aparecer uma reflexão que eu achei super interessante sobre a relação da monotonia da nossa vida, dos dias todos iguais, com a passagem do tempo psicológico. Nós poderíamos pensar à partida que o tempo monótono custa mais a passar, mas aqui nesta reflexão mostra-nos que a longo prazo acontece precisamente o contrário, ou seja, quando nós passamos muitos dias sempre na mesma rotina, sem grandes mudanças na nossa vida, o tempo vai acabar por se dissipar muito mais rapidamente, a nível psicológico, obviamente, do que se nós tivermos uma vida cheia de mudanças e cheia de novidades. Basicamente é o que diz esta reflexão, que vai prolongar-se aqui mais ou menos durante 2 páginas. Eu vou só ler um bocadinho do início, porque eu realmente achei muito interessante. De uma maneira geral, as pessoas acreditam que o interesse e a novidade do conteúdo levam a que o tempo passe, isto é, abreviam a passagem do tempo, ao passo que a monotonia e o vazio contribuíram para obstruir ou refriar essa mesma passagem. Tal convicção não é necessariamente correta. O vazio e a monotonia podem, porventura, alongar o momento e a hora, tornando-os mais fastidiosos, mas abreviam, por outro lado, os enormes e incomensuráveis períodos de tempo, dissipando-os até ao nada. Um conteúdo rico e interessante pode, em contrapartida, abreviar e acelerar a hora e até mesmo o dia, conferindo, no entanto, e em termos absolutos, amplitude, peso e solidez à marcha do tempo. Os anos ricos em acontecimentos acabam assim por passar muito mais vagarosamente do que os anos pobres, vazios, leves, que o vento arrasta consigo como se folhas fossem. Esta reflexão é muito valiosa para qualquer um de nós. Depois os dias vão então avançando, o Hans vai conhecer outras pessoas, inclusive a enfermeira Berta e a senhora mexicana que só sabe dizer praticamente uma frase em francês. E chega então um domingo em que vai haver um momento musical no terraço do sanatório. As pessoas nesse dia, penso que quinzenalmente, aproveitam a música para relaxar e há aqui mais um momento genial com o Settembrini, que vai ter com os primos, o Hans e o Joaquim, e vai conversar um bocadinho com eles. Para mim estas conversas são sempre as mais interessantes. Aqui nesta conversa em específico ele vai trazer uma opinião um bocadinho controversa, digamos assim, sobre a música, que me interessou bastante porque, como sabem, a minha área é musical, eu dou aulas de música e estudei música, e ele vai dizer que a música é algo prejudicial, em certo sentido. Eu achei muito engraçado. Eu vou ler esta parte porque não consigo transmitir-vos a ideia sem fazer esta citação. A arte é ética na medida em que desperta. Mas o que sucede quando atua em sentido contrário? Quando entorpece, anestesia e se ergue como barreira à atividade e ao progresso? Também disso é capaz a música. Também ela consegue exercer perfeitamente os efeitos da droga. Uma influência diabólica, meus senhores. A droga é obra do diabo. A droga só produz apatia, obstinação, inação e torpor servil. Há qualquer coisa de duvidoso na música, meus amigos. Continuo convicto da sua natureza ambígua. Não exagero de modo algum ao considerá-la politicamente suspeita. Depois deste domingo, penso que logo no dia a seguir, o Hans vai decidir dar um passeio até às montanhas. Ele quer tentar com esse passeio ver se alguns dos sintomas que ele está a sentir ali no sanatório se passam com esse passeio, se melhoram. E quando está de regresso a esse passeio, ele vai sentir-se um pouco mal até, vai se sentir cansado da caminhada e vai se sentar ali
num local muito bonito, com água, com um banquinho de madeira, e vai se deitar um pouco ali no banco e vai de repente começar a lembrar-se de algumas imagens da sua infância, mais propriamente quando ele tinha aí uns 13 anos, e vai recordar um colega de escola que ele tinha, que era o Hippie, que era um colega por quem ele se sentiu atraído durante mais ou menos uns 2 anos. Ele sentia assim uma certa admiração por esse colega, mas nunca teve coragem sequer para falar com ele, eles nem sequer eram conhecidos, nem amigos. Apenas houve um momento em que ele teve coragem então de lhe falar, quando ele estava prestes a ir para uma aula de desenho e como lhe faltava um lápis, ele resolveu então ir pedir um lápis emprestado ao Whippy. E antes de devolver o lápis, ele afia um pouco do lápis do Whippy e guarda as aparas do lápis numa escrivaninha lá da escola para ficar como recordação. Esta é talvez uma espécie de amor platónico, que depois passa naturalmente com a idade. Isto vem a propósito de um dos primeiros sonhos que ele teve numa das noites quando chegou ao sanatório, em que associou o olhar do colega hippie da sua infância com a senhora Xoxó. E a partir daí que ele começa então a desenvolver uma atração quase que irracional com esta senhora Xoxó. Xoxó ou Xoxote, não sei muito bem como digo, eu Vou dizer Xoxó até vocês me dizerem que eu estou a dizer isto completamente mal. Aqui os momentos das refeições vão ser então as únicas alturas do dia em que o Hans vai poder começar a trocar uns olhares com a senhora Xoxó. E é engraçado aqui porque ele conversa com uma senhora solteirona e eles começam a conversar sobre a Xoxó. Muitas vezes durante as refeições esta senhora parece que tem também algum certo interesse ou curiosidade por falar sobre a Xoxó e os dois tornam-se muito cúmplices nessas conversas. O Hans finge que não tem interesse nela, mas no fundo sabe que ela sabe perfeitamente que ele está ali a fazer um jogo de desinteresse que é pura aparência. O Hans, inclusive, vai inventar umas estratégias para conseguir cruzar-se com a Xoxó fora ali do refeitório, e isso chega a acontecer ali 1 ou 2 vezes. E é curioso, a Xoxó, que é casada e que tem um marido ausente ali do sanatório, parece que tem ali alguma correspondência nesses olhares, nesse flerte. Pelo menos eu tenho essa impressão, mas ainda é muito cedo para ver o que é que realmente vai acontecer em relação a eles dois. As 3 semanas do Hans ali no sanatório estão prestes a terminar. Ele continua com a sua ideia que está ali apenas de visita e reforça essa ideia muitas vezes, mas acontece um imprevisto e o Hans vai ficar com febre praticamente uns 3 ou 4 dias da data prevista da sua partida, e o primo sugere-lhe que ele vá consultar o Dr. Behrens na altura da sua consulta de rotina, e que neste momento eu já estava um pouco à espera que a estadia do Hans se fosse prolongar, porque era o que fazia sentido neste momento. O próprio Hans já estava a sentir alguma pena por ter de se ir embora dali a uns dias. No fundo, o que eu acho que ele queria mesmo acaba por acontecer então, porque o Behrens vai então dizer que o Hans tem uma doença que apenas estava, digamos que adormecida, e manifestou-se ali naquele ambiente da montanha e do sanatório. Eu não percebi muito bem os detalhes desta doença, mas também acho que não é isso que é importante. Ele vai ter então que ficar aqui de cama durante umas semanas e depois logo veremos se serão apenas umas semanas. Embora haja aqui um momento em que o ritmo da leitura possa abrandar um pouco, inclusive aqui numa própria conversa com o Settembrini, em que eles começam a filosofar um pouco à volta dos temas da literatura, política e do humanismo. No geral, eu até continuo a achar que esta narrativa até é bastante leve, com muitos toques de humor e ironia que eu gosto particularmente, e para já está a continuar a ser interessante e vou continuar. Portanto, veremos daqui a uns dias como é que a história se desenvolve. E era isto que eu tinha para dizer por hoje. Se quiserem, comentem aqui em baixo alguma coisa sobre este capítulo. Obrigada por terem assistido mais uma vez.
Fiquem bem e até à próxima.